Páscoa, que é uma demonstração do amor de Deus. Você conhece? Êxodo explica o que? A Páscoa em Israel haviam pessoas que eram escravas. Lembra no Egito? As pessoas eram escravas no Egito e sofriam muito por causa disso. Por 420 anos sofreram. Você pensa, 420 anos, um povo escravo sofrendo? Não havia liberdade, felicidade, não havia, só sofrimento. Todo dia era castigo. Haviam os senhores que diziam lá, você tem que fazer, não importava se era jovem, mais velho, homem ou mulher, se era escravo, precisava obedecer e trabalhar duro, trabalhar muito duro. E por anos da sua vida era assim. Para quê? Para construir as pirâmides. Aquelas pirâmides cheias de colunas e grandes, bonitas. Foi um povo sofredor que ia construir um povo escravo. Mas um dia, esse povo orou fortemente, pedindo ajuda a Deus, entendendo que Deus havia os desprezado e pedindo, Senhor, não nos despreze. E Deus olhou aquela oração e dali escolheu uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Jesus? Não, é antes de Jesus isso. Jesus ainda não havia nascido. Quem o Senhor escolheu? Escolheu quem? Moisés. Como é o nome dessa pessoa que leva esse sinal? Moisés. Deus o escolheu. Então, no passado, o faraó mandou matar todos os meninos que nascessem naquele período em Israel. Só um menino conseguiu ficar vivo. Por quê? Moisés. O que houve com ele? A sua mãe teve uma ideia. Ela era muito cuidadosa. E ela então, por cuidado com o seu filho, o colocou em um cesto. E colocou o cesto na água. Esse cesto foi até que a filha do faraó estava se lavando e ouviu provavelmente um choro, ouviu um barulho de criança, talvez, pensou, ué, o que é isso? Serva, vem até aqui, vamos ver o que há naquele cesto, o que há ali. Aí a serva vai e olha e fala, é um bebê que tem ali. E a filha do faraó fica surpreendida e fica maravilhada com a beleza daquele bebê. Eu acho que ele era todo fofinho, rechonchudo, acho que ele era assim. E aí ela fica encantada e ela deseja ficar com aquele bebê. Então, eu vou pegar esse bebê, será meu, e o seu nome será Moisés. Sabe, o nome Moisés, qual é o seu significado? Foi pego na água. Esse é o nome, esse é o significado do nome Moisés. Eu tirei da água. Mas e o que aconteceu? Moisés cresceu, foi se desenvolvendo e Deus o escolheu para dar a liberdade ao povo de Israel, que até então vinha vivendo escravo. Mas eu quero te perguntar, Faraó aceitou simplesmente dar a liberdade ao povo? Não. Moisés chega a ele e diz, eu preciso levar este povo em liberdade. E o faraó diz, não. Esse povo trabalha aqui para mim. Esse povo serve aqui. Ele precisa continuar trabalhando aqui. Não sairá daqui. E
E Moisés diz: olha só, se o Senhor não aceitar, Deus há de lhe mandar um castigo, sabe? Uma praga. E houve uma praga, 2 pragas, 3, 4, 5 pragas, 6, 7 pragas, 8, 9. E o faraó, endurecido, suportando tudo aquilo, e não voltou atrás, não aceitou que o povo fosse liberto. E Moisés então pensa: haverá mais uma praga, ela será muito forte, e todos os primeiros filhos meninos morrerão. E o faraó disse: acho que não é verdade, não consigo acreditar nisso. Moisés então diz: ok, tudo bem. E Moisés avisa a todo o povo que matasse todo o povo de Israel, que matasse um cordeiro, sacrificasse um cordeiro, e do sangue dele, então pintasse os umbrais da sua casa, pintasse ali a porta de entrada. Para que isso? Por quê? Para que isso? Essa marca. Por quê? Porque se não houvesse essa marca, esse sangue na porta, o anjo passaria por ali e entenderia então que não foi marcado com o sangue, e entraria naquela casa e mataria o filho homem, o primeiro filho homem. Isso é pesado, né? E o povo de Israel então fez o quê? Obedeceu ao que Moisés falou. Rapidamente pegou-lhe um cordeiro e pintou os umbrais das suas casas, pintou ali a entrada. Mas e o povo egípcio fez isso? Não, não fez. Não, o povo egípcio não tinha nada a ver com isso, não tem nem noção do que está acontecendo. E o filho de Faraó morreu. O filho de Faraó. E o faraó então ficou apavorado, desesperado, e disse: vai, leva esse povo daqui, vai logo, leva esse povo, leva. Mas mais ou menos 600 mil homens, mais ou menos 600 mil, somando homens, mulheres e crianças, um número muito acima disso. E esse povo todo então marchou junto com Moisés. Mas o que houve? O faraó ficou contente com isso? Não, não ficou. Começou a se irar, começou a ficar irritado, falou: não, eu preciso me vingar disso. Vamos soldados, vamos rapidamente, vamos em direção para onde eles foram. E Moisés então chega diante do mar. E quando ele chega ali, ele olha toda aquela água, aquela extensão. Não era pouco não, era grande, era muita água em sua frente. E ele olha e pensa, talvez: o que farei? Orarei a Deus: Senhor, o Senhor pode me ajudar agora? E Deus diz: pegue o seu cajado e toque na água. Tá bom? Vou fazer isso. Moisés pega o seu cajado e toca na água. E as águas começam a se movimentar. E começa a haver alguma coisa diferente acontecendo ali. E as águas se abrem. E o povo fica abismado, admirado. E com fé marcham. Sabe? Parece que eles deviam até tocar naquela água e pensar: puxa vida, água por todos os lados, do lado deles água, do lado ali, mas eles marchando livremente. E tanto velhos, crianças, mulheres, todos passaram pelo mar. E aí os soldados pensaram: vamos, olha o que está acontecendo. De repente lançaram suas lanças ali. E o que aconteceu? O soldado fazia de tudo. E Moisés
novamente, ao acabar de atravessar, Moisés toca novamente naquelas águas e elas se fecham. Quando o povo de Israel acaba de passar, se fecham e os soldados são destruídos. O que aconteceu? O povo conseguiu a sua liberdade ali. E isso é a Páscoa. Você sabia? A palavra Páscoa significa saltar. Significa esse saltar do anjo. É estranho, não é? Não é estranho? Mas essa palavra significa esse saltar do anjo pelas casas. Porque lembra, a casa que estava marcada pelo sangue, o anjo saltava dela, o anjo passava por ela. E é isso que essa palavra significa. Mas eu quero te mostrar algumas coisas. Pode ir. No Antigo Testamento, o que acontece? A Páscoa então ali, ela celebra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Agora eles conseguiram liberdade. Olha ali, eu fiz um desenho como se fosse de Moisés. No Antigo Testamento é esse o significado dela, a liberdade, certo? Conseguem me entender? Isso é o que o Antigo Testamento nos mostra como Páscoa. Pode passar. O povo judeu, a festa de Páscoa tinha uma duração de 8 dias. 8 dias durava a festa de Páscoa. Todos esses dias com alguma coisa. Então eles ensinavam os filhos a respeito do que significava aquela liberdade que eles conseguiram e passavam isso. E até hoje eles fazem isso ainda lá. Eles ensinam os seus filhos do significado da Páscoa, que é a liberdade que o povo conseguiu, entenderam? Você conhece ceia? Ceia. Então, pode voltar um pouquinho ali, por favor. Então, Jesus ali sentado, sabe? Essa imagem que nós temos é Jesus celebrando a ceia junto com seus discípulos. Mas o que essa ceia significa? O que é esse sinal? Lucas, no capítulo 22, nos explica o seguinte, que a ceia é a Páscoa. A ceia que Jesus celebrou junto com seus discípulos foi a Páscoa. Entende? Jesus junto, ensinando as pessoas a respeito da liberdade que eles tiveram na Páscoa. Conseguem me entender? Como é importante isso, hein? Jesus celebrando a ceia, celebrando a Páscoa. Muito legal isso. Pode passar lá. Então Jesus, junto com seus discípulos, comeu. Ele comeu, junto com seus discípulos. Às vezes a gente vê um filme e eles abrem um pão fofo lá e dividem, mas não é isso na realidade. É igual a esse pão ali, aquela imagem ali. É assim que eles, mais ou menos aquela imagem, o produto, o pão que eles comeram. Mas por que eles fizeram isso? Porque você lembra, Moisés avisou o povo, vamos, faça. E eles não tiveram tempo de fazer pão. Eles não tiveram tempo de fazer pão. Eles pegaram tudo do jeito que estava e saíram. E aí o pão ficou fininho, não cresceu. Ficou desse jeito. E lembra a pressa, porque eram escravos. Esse pão lembra a pressa. Sabe? Entende isso? É assim que é esse pão. Pode passar. Conhece aquilo ali? Sabe o que é isso? É algo bem azedo, assim,
tinha tido é algo diferente, uma coisa bem diferente, amarga. Jesus também, junto com seus discípulos, comeu isso ali. Era uma erva, uma coisa amarga. Por que ele comeu isso? Por que ele comeu isso? Porque lembra que os escravos sofriam. Isso é o que lembra o sofrimento. Significa, esse amargor lembra o sofrimento dos escravos. Lembra esse tempo de escravidão, o sofrimento da escravidão. E esse alimento significa isso. Outra coisa que eles comeram também foi esses cereais. Era algo vermelho, assim, um tipo de um cereal vermelho. E por que foi comido isso? Porque Jesus também comeu isso na ceia. Por quê? Porque isso lembra o tempo do Egito, em que o povo, por muitos anos, construía ali as pirâmides. E eles trabalhavam pesado. E esse trabalho pesado, isso ali lembra esse tempo, esse trabalho pesado. Consegue me entender? Você consegue? Está todo mundo meio assim, atônito, parado. Vocês estão me entendendo? Está me entendendo? Ah, porque vocês estão prestando atenção aqui. Tudo bem. Aquilo ali, um ovo. Viu que tinha ovo também lá com Jesus? Tinha ovo. E por quê? O que significa este alimento? A nova vida. A nova vida. Porque os escravos, antes eles eram escravos e agora eles conseguiram uma nova vida, certo? É isso que ele significa. Consegue me entender? Não é um ovo de chocolate, tá? Brincadeira, brincadeira, calma, calma. Pode colocar lá. Mas se quiser me dar um ovo de chocolate também, fique à vontade, tá bom? Só para avisar. E aquele ali? Se não quer me dar um ovo de chocolate? Puxa, tá bom, ok. Agora, Jesus também comeu aquela hortaliça ali, sabe? Parece uma salada, uma hortaliça. Então, ele comia aquilo com pão. Uma ceia diferente, né? Que ceia diferente. Mas todas as coisas têm a ver com a libertação dos escravos. Talvez é ruim de enxergar ali direito, consegue enxergar bem? É uma coxa, uma paleta ali do cordeiro. Essa parte do cordeiro é uma delícia, eu gosto, hein? Muito gostoso. É uma delícia. Você nunca comeu? Então, à noite, Jesus celebrando a ceia, também comeu junto com eles. Mas o que ela significa? Significa que Deus deu a liberdade, mas essa liberdade tinha um preço, o preço do sangue do cordeiro. Lembra que para eles sobreviver, para os filhos serem salvos, precisou um cordeiro ser sacrificado? Precisou morrer o cordeiro para que o anjo passasse por ali. Já há quantos anos eles estavam escravos? E oraram, e o Senhor falou com Moisés de que eles precisavam sacrificar um cordeiro e o sangue marcar as suas casas. Lembram disso? E o sangue derramado, é isso que essa carne simboliza. E o povo comeu à noite para lembrar disso, para lembrar do cordeiro que foi morto no lugar deles, no sacrifício feito, que eles podiam então estar ali junto com sua família. Isso era o que o Novo Testamento nos explicava como Páscoa. Consegue entender esse Velho Testamento nos explicava. Mas e no Novo Testamento? Mais ou menos 600 anos antes de Jesus nascer,
Isaías falou o quê? Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha. Pense que forte isso. Isaías disse isso antes, é Isaías dizendo, 600 anos antes de Jesus nascer. Não havia nascido ainda Jesus, mas ele já escreveu isso. E é assim que Jesus foi, um cordeiro que substituiu a mim e você. Consegue me entender? Que pesado, que forte essa mensagem, né? Porque o Novo Testamento nos mostra isso como a Páscoa. A Páscoa, então, é Jesus morrendo para nos dar vida. Sabe, o Velho Testamento tinha um cordeiro sendo morto para marcar a casa do povo. E agora no Novo Testamento, Jesus faz a mesma coisa para substituir a mim e a você, porque nós somos cheios do pecado, de problemas, de erros, de escolhas erradas, todas essas coisas que são contra Deus. Nosso coração está focado no mundo, mas o Senhor mandou então o seu cordeiro para quê? Para nos dar vida. Sim, para que nós possamos ter a vida eterna. Em João capítulo 16 explica o quê? Eu vim dar a vida plena, vida abundante. Jesus dá a vida para cada um de nós. E é vida abundante, vida cheia de esperança e alegria. Mas muitas vezes nós aceitamos isso. Muitas vezes nós olhamos lá, lembra como o Faraó, com o seu coração endurecido e não aceitava a mensagem de Moisés. Ele não conseguia abrir seu coração e aceitar a mensagem. E muitas vezes ele perdeu, por 10 vezes ele sofreu, perdeu. Perdeu quantos soldados novamente, por quê? Por seu coração duro. E você? Você aceita essa vida abundante? Vida de paz, de alegria, de felicidade? Você aceita? Ou você fala, não, eu cuido da minha vida, eu gosto de ter o controle das minhas coisas, eu sei melhor como fazer? Isso é bem perigoso, viu? Você está copiando a Faraó. Você está fazendo algo equivalente, isso não é bom. Também ali, a Páscoa no Novo Testamento nos mostra um significado, que Jesus morreu para nos perdoar. Perdoar? Perdoar do quê? Você pensa, mas para que perdão? Perdoar do quê? Não faço nada de errado, não faço tudo certo. Todas as coisas faço corretas. Mas é verdade? Você faz tudo certo? Se a sua vida for aberta, você tem essa coragem de mostrar o que está dentro de você, o que está no secreto, você tem esse desejo de abrir a sua mente para que pessoas possam conhecer, por exemplo, você teria essa coragem? Porque às vezes nós agimos bem, andamos bem, mas dentro de nós há realmente algo que é ruim. Realmente nós, rancor, às vezes, braveza, às vezes lascívia, vontade de olhar para as coisas, e isso é o que está dentro de nós. Por causa disso, Jesus veio para nos perdoar e nos limpar a nossa vida. Você lembra do cordeiro que substituiu? É o que é Jesus, o meu substituto e o seu. Viu esse louvor que o Mãos fez? Onde mostrava Jesus sendo crucificado? Lembra o quê?
que Jesus sofreu desse jeito? Por que Jesus sofreu? Por amor, por você. Jesus sofreu por amor a você. Deus olhou para você e percebeu o seu valor, a sua importância. Deus olhou para você e percebeu que você era muito importante, que a sua vida era muito importante e Ele desejou te salvar e te dar uma nova vida, uma vida abundante. É o que Ele deseja, mas isso começa com o perdão, o perdão. Nós precisamos de um coração limpo e novo. Volta ali um pouquinho. Páscoa nos mostra o quê? Nos lembra o quê? Que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Há 2 semanas atrás, eu fui junto com a Bárbara, nós fomos num grupo para conhecer lá o sepulcro de Jesus. E ali não havia nada. Vazio, limpo. Não estava, não tinha o esqueleto, nada. Estava limpo. Por quê? Porque ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Sim. Nós não devemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que Jesus está vivo agora. Que Jesus está vivo. Também, Jesus nos prometeu que nos daria a vida. Você pode morrer, mas Ele nos deu a vida eterna. Em João, nos explica isso, que se você acreditar em mim, ainda que morra, viverá. Foi o que Jesus disse. Na verdade, o sepulcro, você olha lá, você sente, tem algo, uma placa ali, que diz que Ele não está aqui. Mas por quê? Porque Ele já ressuscitou. E quando você lê aquilo ali, você se emociona. É forte. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. É verdade. Aleluia. Agora, se você acredita em Jesus, você também tem a vida eterna. Mesmo que você morra, você